E vocês investem em prata, ouro, alguma coisa assim, ou não? Não, o Avelino vai ver depois o corte aí, mas em relação a isso, só Bitcoin mesmo, que eu considero que vai ser a reserva de valor do futuro aí. Mas olha, o Avelino diz que vai a zero. Você acha que o Avelino está errado? Ele fala que vai virar pó. O Faca e o Roxo já dizem que vai bater, sei lá, vai cair 90%. E depois volta, eles falam. O que eu vejo é o seguinte, eu gosto bastante do Avelino, já foi lá no nosso podcast várias vezes, e eu respeito bastante que ele é um cara que realmente tem críticas ao Bitcoin que são válidas, e é um cara que realmente entende a fundo como funciona a parte tecnológica. A parte tecnológica, e até tá tanto tempo no mercado que ele já viu muita coisa acontecendo. O que é diferente, por exemplo, de outras pessoas que são críticas do Bitcoin, porém não entendem nada da tecnologia, não entendem nada qual que é a proposta do Bitcoin, então somente falam algo contra o Bitcoin, mas sem realmente entender por trás. Ah, não, mas é porque o Bitcoin, ninguém usa Bitcoin. Não, mas é porque o Bitcoin, você compra Bitcoin, quem tá ganhando dinheiro é o Satoshi Nakamoto. Então eu acho isso importante, porém eu vejo que acaba sendo que hoje os estados aí imprimem cada vez mais dinheiro, o Avelino concorda também. Ele vê que o Bitcoin não é a solução, porém eu vejo que hoje a melhor solução que existe acaba sendo o Bitcoin, por mais que quando tem uma crise, ele está muito correlacionado com o mercado tradicional, com as empresas de tecnologia, mas acaba que no médio e longo prazo ele tem se valorizado e protegido as pessoas da impressão de dinheiro, né? Exato, se você for pegar cada vez que aumenta a circulação de dólares, que tem mais dólares sendo impressos, a médio prazo o Bitcoin volta a subir. Então no curto prazo, se tem uma crise de liquidez, se tem um colapso, se tem algo mais forte na economia, o Bitcoin vai cair junto, isso eu não duvido. Se tiver um grande colapso, o Bitcoin pode cair 90%, pode cair até mais. Mas por conta dos fundamentos, eu acredito que o Bitcoin se recupera. E o Avelino não acredita nisso, né? Mas é o que eu acredito. Mas eu vou falar que na crise, na liquidação, quando todo mundo precisa de dinheiro para comer, para pagar as contas, até na própria crise que nós tivemos em 2020, nem ouro nem prata segurou, também teve queda. Não, ouro e prata cai também, mas ele cai, é que cai menos, né? Exato, é. É que cai menos. Essa que eles falam que é a proteção, né, maior. Mas o que o que se valoriza, né, o que acaba subindo, acaba sendo o dólar, né? O DXY vai lá pra cima, porque no final das contas, a ponta de liquidação de qualquer coisa é dólar. Então o cara tá operando alavancado, tomou a liquidação, ele vai ter que comprar dólar pra conseguir honrar. Então tudo que a pessoa precisar tem que pagar aluguel. Óbvio que aqui no Brasil vai usar reais, mas de forma global ali o dólar acaba sendo a ponta da liquidez. Então, por mais que o dólar tenha todos os problemas que ele tem, por mais que eles imprimam cada vez mais dólares, eu acredito assim como o próprio Roxo acredita e o Faca também, que quando tiver uma crise gigantesca, a ponta que todo mundo vai correr vai ser o dólar vai se valorizar e todo o restante vai cair. Mas aí depois, quando voltam, né, a imprimir, que acaba sendo o que acontece, o Banco Central vai imprimir mais dólares para tentar suprir isso, e aí os ativos voltam a inflar, a se valorizar, né, e acho que o Bitcoin acaba indo junto com isso e acaba ganhando muito valor. Para salvar os bancos, né? Acaba salvando os bancos e eles acabam comprando tudo barato. Vão financiar os bancos e aí, exato. E aí o banco que acaba mantendo todo o poder que ele tem, porque eles são capazes de realmente gerar o dinheiro, né? Então. E vocês acreditam nessa teoria do Fed aí, que o Fed ele foi criado por os maiores bancos como JP Morgan, Citibank e outros bancos, né? E eles fazem um complô ali que eles decidem realmente o que acontece no mundo, os grandes banqueiros? Eu vou falar que eu acredito que acaba sendo a junção do banco com o Estado, né? Eu acredito que é quem controla, no final das contas, essa junção aí. Exato, porque o próprio Faca, no nosso podcast, foi lá, contou aqui no Tubacast também, e nós tínhamos períodos quando não tinha essa intervenção tão grande do Estado e dos bancos com o dinheiro, que existiam momentos de deflação, né? Então tem um grande ganho na economia, então uma nova invenção que faz com que barateie o preço dos produtos. Isso prejudicava os bancos, e aí os próprios bancos que vieram com a ideia de criar o Fed, então acho que faz total sentido, mas acho que acaba sendo a junção do banco com o Estado sempre. Por conta disso que eu acho que eles deixaram o Estado ser o dono do Fed, né? Colocar ali pessoas pra poder comandar a taxa de juros. Tem até o... Como que é o nome do cara que o Yuri não para de falar, Matheus?
Jeremy Power, o Yuri... Se o Jeremy Power aparecer na frente do Yuri, o Yuri é perigoso ir lá dar um beijinho no Jeremy Power, né? O pessoal tá com raiva do Powell, né? Por causa do juro que ele não quer baixar. Ele não vai baixar os juros, meu. Você acha que ele vai baixar os juros agora? Não vai, mano. Agora, né? Mas acho que lá pro meio do ano ali, acho que ele vai dar um cortezinho de 0,25. E essa junção do Fed, ela, se você for analisar, ela é perfeita para poder defender os bancos, né? Porque tem ali o governo que vai ficar por trás de tudo, tem os bancos para manipular, na verdade, porque ele vai usar o poder, né? E eles também, pelo que eu entendi, o Fed ele tem 12 bancos regionais e os bancos como o JP Morgan, eu até peguei aqui o nome aqui, ó, o BOFA, né, que é o Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley tem grandes participações. Eles podem comprar participações lá para poder participar dos conselhos. E no final das contas existe a meta de inflação, por quê? Por que tem essa meta aí de quanto o seu dinheiro vai se desvalorizar? Porque a partir do momento que cada vez mais o seu dinheiro perde poder de compra, não vão ter períodos de que tem um grande ganho tecnológico, então mais produtividade, vai ter deflação, não vai existir mais porque sempre o dinheiro se desvaloriza. Então isso faz com que os bancos consigam se manter cada vez mais lucrativos, crescendo cada vez mais, né? Então eu vejo que esse é um outro fator, essa meta de inflação, no final das contas é uma meta para deixar toda a população que mantém dólares ou reais ou qualquer moeda que é controlada pelo Estado junto com os bancos, fique mais pobre, né? Exato. O pessoal fica mais pobre e eles conseguem ter o controle, porque pro banco é interessante que exista inflação por conta da questão dos empréstimos, né? Exatamente, meu. Então, e tem até aquelas duas famílias, né, que são bem famosas, a Rockefeller, que ela comanda óleo e gás, tem grandes empresas de óleo e gás e farmácia também, se eu não me engano, e tem a Rothschild, que eles são já da parte dos banqueiros, né? E se você for analisar, eles começaram já em 1800, eles já são uma grande família, e você não encontra muita coisa deles. Então, muitas vezes, você acha que o que são as pessoas mais famosas do mundo é o Elon Musk que aparece, o cara da Amazon, o Bill Gates, né, o Warren Buffett. Mas, na verdade, quem detém o poder do mundo são grandes famílias que já detêm o poder financeiro há séculos, né? Exato. E agora eles conseguiram concentrar. E o mais engraçado é que eles não aparecem de jeito nenhum. O próprio Elon Musk já falou que ele não é o cara mais rico, que mesmo estando lá na lista da Forbes e tudo mais, ele não tem como ele ser, que existem pessoas que são mais. Aí citou o caso do Putin, né? Que é mais rico, que ele comanda realmente tudo, que ele tem mais dinheiro. Porém, acredito eu também que existem famílias que não estão em nenhuma lista e realmente têm mais dinheiro mesmo e já estão há muitas gerações passando isso daí, crescendo sua fortuna. Que o principal que as pessoas conseguem calcular a fortuna é porque a Tesla é listada na Bolsa de Valores, a Amazon é listada, mais a Apple fácil, é listada. Né? Aí vê, se a Apple vale 3 trilhões e que aí a Apple não tem alguém que tem tantas ações, no máximo, sei lá, o Tim Cook, que é o CEO. Se a Tesla vale mais de 1 trilhão e o Elon Musk tem a participação X, então sabe qual que é o patrimônio, né? Por isso que eles sabem quanto é que ele tem, mas não é de fato de liquidez. Mas acredito eu que existem famílias que têm tanto dinheiro assim, porém não tem empresa listada, não tem nada, muitas vezes não tá nem no próprio nome, então as pessoas não sabem, né? E engraçado também que tem aquele grupo de Bilderberg, que eles fazem um encontro anual das pessoas mais poderosas do mundo, que ali realmente eles dizem que é onde eles conseguem realmente manipular para onde o Estado vai, o que vai acontecer tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, e eles conseguem manipular tudo o que acontece no mundo. Vocês acreditam nessa teoria? Mas não é teoria da conspiração, mas já sendo, né? Porque essa reunião ela acontece, gente. Se você entrar no Google agora e colocar lá reunião do grupo Bilderberg, você vai ver que existe, todo ano eles se concentram lá, é uma reunião exclusiva, fechada, só pessoas muito poderosas podem participar. Então, eu acredito que sim, exista. Acredito que tenham instituições que foram criadas exatamente para isso, para controlar a narrativa, para controlar o que está acontecendo no mundo. Eu iria falar de algo que vazou, né? No caso do Elon Musk, que ele mostrou um dos órgãos que estava interferindo, mas é melhor... O SAGE, né? Pode até falar da SAGE. Exato. Desse órgão, que teve intervenção até mesmo no Brasil, mas é melhor nem falar sobre isso aqui, porque senão vai ficar feio pra gente aqui, então... Couro come pro nosso lado. Exato, mas quem pesquisar vai encontrar, então é algo que eu acredito que exista e realmente é muito perigoso, porque são poucas pessoas que controlam a narrativa e têm o poder de praticamente tudo mesmo, né? Exato, eu vejo que eles têm que mexer em muitos pauzinhos pra conseguir controlar tudo. Que qualquer coisa que saia do controle deles ali, qualquer coisa que não saia como esperado, pode mudar o trajeto que eles não gostariam que acontecesse. Então eles têm que ter
influência em muitos lugares diferentes pra conseguir fazer com que eles tenham certeza que aquilo que eles querem que aconteça funcione, Vai né? acontecer, né? O próprio Elon Musk, né, que eu não sei não o que vai acontecer com ele, que ele quer até auditar, né, as reservas de ouro, então acredito eu que vai ser algo disruptivo aí que possa acontecer nesses anos de governo do Trump junto com o Elon Musk. E o Elon Musk falou que vai entrar ainda ao vivo lá, hein? Em live, E né, mostrar- filmando, A última vez, quem foi? A última vez não foi o presidente que foi morto? Que tentou... Foi o Kennedy, não foi? Foi o Kennedy, que Aham. ele inventou essa história aí. E o ataque no Kennedy, no presidente Kennedy, já foi provado que foi um ataque multi... Que não foi só um louco que entrou lá e... Tipo é? assim, foi 2 tiros. Ah, Entendeu? entendi. Eles falam multi, pra fazer isso daí, tem que ser um nível de sofisticação muito alto. Então, são pessoas muito poderosas que fizeram isso com o presidente. E ele foi o último que veio com essa história. E depois ninguém quis vir com essa história de querer lá entrar no forte. Eu esqueci exatamente o nome, mas as reservas lá de ouro, né? Assim. Mas aí que vem um ponto, né? O Bitcoin acaba sendo superior em relação a isso. Porque se os Estados Unidos mantêm uma reserva estratégica, uma reserva em Bitcoin, vão conseguir ver tudo na blockchain que é público, se essa reserva tá lá, se foi Verdade. pra outro lugar, se foi pra outra carteira. E o ouro agora? O ouro tá lá, mas ninguém sabe Mas se cadê? tá mesmo, né? Não se vê isso há décadas e décadas. Se fosse Bitcoin já tava resolvido. Era só ver se eles têm a chave, movimentar de um lugar pro outro e acabou, né? E já era, né? Aí nesse ponto aí o Bitcoin acaba sendo superior. Você acha que o Bitcoin ele é maior que o ouro? Ele vai ser maior que o ouro? Então, eu acredito que possa ser, só não sei quando que vai se efetivar isso, né? Mas acredito que ou o Bitcoin vai a zero e deixa de existir, ou ele passa o ouro. Porque é o que vai acabar ditando que os estados vão começar a comprar, os governos, as empresas vão ter parte do caixa em Bitcoin e ele possa passar o ouro no futuro. Então, ou ele vai passar, sei lá, nos próximos 20 anos, ou ele vai ir a zero porque ele deixa de existir, porque acontece algo que nós não sabemos ainda e ele realmente vai a zero. E realmente, parando pra ver, óbvio que tá longe, mas não é tão absurdo assim, né? Então hoje o Bitcoin, com essa queda aí, né, que tá abaixo dos 90 mil dólares, mas quando ele tá acima dos 100 mil, ele valia 2 trilhões de dólares. O ouro, nessas últimas máximas que ele teve aí, tá valendo quase 20 trilhões. Então, óbvio que ao longo do tempo a tendência é que o ouro continue subindo também, né? Mas comparando no momento atual, o Bitcoin tinha que fazer 10x pra passar o ouro, né? Com certeza. É isso que eu ia falar. Então, se vocês acreditam nisso, vocês acreditam que possivelmente o Bitcoin bate 1 milhão. Então, tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: se o dólar não tem fundo, porque o Estado vai lá, emite, imprime mais, o dólar vai sendo comprimido cada vez mais. Se não existe fundo pro dólar, não existe topo pro Bitcoin. Porque o Bitcoin existirão 21 milhões de unidades. Sim. Boa parte já foi vendida, a cada 4 anos, ou Perdida não, foi perdida, né? Perdida, é. A cada 4 anos ou 210 mil blocos minerados, essa recompensa cai pela metade, então cada vez vai diminuindo essa emissão de novos bitcoins. E existe um limite de 21 milhões. Enquanto isso, no dólar não existe limite de dólar em circulação. Então, se não existe no dólar, mas existe no Bitcoin e continuam emitindo mais dólar, uma hora ele chega lá. É questão de tempo. Ou ele deixa de existir ou ele chega a 1 milhão. Exato, até o próprio dólar, que é uma moeda mais forte que o real. Então o real aí, desde 94, 30 anos, já perdeu quase 90% do seu poder de compra. É que o dólar é mais antigo. O dólar desde sua criação já perdeu aí 90% do poder de compra também. Então é uma moeda que perde valor ao longo do tempo. Então, se o dólar continua existindo, continua perdendo valor, o Bitcoin continua existindo também, uma hora o Bitcoin chega em patamares aí de 1 milhão, de mais. Acaba explodindo, né? E pessoas que investem somente em Bitcoin. Eu vou dar até o exemplo aqui do 38 novamente, que a gente gosta de dar o exemplo Mas do aí 38. eu falei recentemente até no Gêmeos Podcast, vou falar aqui de novo, que o 38 pode ter 100%, diz ele, né? E eu não duvido que ele tenha mesmo, em Bitcoin, que tá lá na carteira privada, várias carteiras diferentes, mas o 38 ele tem uma empresa, onde vende lá o batismo Bitcoin, acredito que você até já anunciou aqui, ele tem os workshops aí, tem vários produtos que ele vende na empresa, e ele provavelmente é sócio dessa empresa, né? Ninguém trabalha de graça. Então ele não tem 100% de Bitcoin porque ele tem essa empresa, tem dividendos que ele deve receber dessa empresa, então pode ser que seja 90 e poucos por cento, mas 100% não é Bitcoin. Só por conta da empresa, ele né? Tá enganando a gente. Mas não considero que ele está enganando ninguém, mas é um ponto que eu observei que acaba sendo a realidade, né? Então... E acaba recebendo em real também, né? Com certeza tem dinheiro ali. Exato, e é certo que você tem que pegar a moeda que é mais fraca para fazer seus pagamentos do dia a dia. Você vai usar Bitcoin para ficar pagando suas contas? Ou você vai usar o real, que é uma moeda que vai se desvalorizar ao longo do tempo? Você vai usar o real, né, Matheus? Exato. E o próprio 38, mas aí um ponto que eu vejo é o seguinte, que o Bitcoin
acaba sendo algo recente ainda, então ele é de 2008, e pode acontecer algo que nós não sabemos o porquê, que pode derrubar o Bitcoin. É uma possibilidade, né? Se a pessoa tem 100% naquilo, se der certo, beleza, acredito que se continuar da mesma forma que tá, o Bitcoin vai continuar subindo, mas tem algum problema, algum cisne negro que afeta diretamente o fundamento do Bitcoin, a tecnologia, aí pode acontecer de ele ter um problema grave que faz com que ele deixe de existir. Mas Acredito que é um risco da ruína, né? Mas é igual você falar pro Barsi, né, que é 100% ações, que ele enriqueceu dessa forma, fez a fortuna dessa forma, falar pra investir em fundo imobiliário, falar pra investir em renda fixa, então, exterior. ou no exterior. Então o Barsi chega e fala que renda fixa é perda fixa, que ele não investe em fundo imobiliário, que ele não gosta, que ele não tira o dinheiro dele do Brasil, que é 100% ações aqui no Brasil. Mesma coisa do 38. O que fez com que ele atingisse o patamar que ele tem hoje financeiro foi ter comprado Bitcoin 100% Bitcoin. Aí você vai falar pra ele que conseguiu enriquecer dessa forma, que agora não é mais, que tem que diversificar? Não faz sentido. Então acho que vai da história de cada pessoa. Se do Barsi foi essa de 100% ações, do 38 foi de ser 100% Bitcoin. E vocês têm quantos por cento da carteira sem Bitcoin? Vocês... Mais de 50% atualmente. Caraca, mais de 50%? Mais de 50%. Nossa, é muita coisa, hein? É. Vocês são super ousados. É bastante coisa. Qual foi a primeira vez que vocês compraram Bitcoin? Foi recente, a gente não comprou muito, não. Quer dizer, não comprou muito. A gente não comprou muito lá atrás, né? Que nem a pessoa que comprou Bitcoin lá em 2014, 2015, 2018, que seja, conseguiu comprar muito barato. Mas a primeira vez que a gente comprou foi em 2018, quando teve aquela banimento da mineração na China. Então eu tinha me interessado por Bitcoin, até lembrou, ele falou, não, que eu quero comprar um Bitcoin inteiro aqui, que isso aqui é muito bom, que é revolucionário. Eu falei, eu entendi quando o Bitcoin tava batendo as máximas em 21. Então ele tava lá passando dos 50, 60 mil dólares, e eu falei, não, que eu quero comprar um Bitcoin inteiro. Aí o Matheus, não, que ele tá na máxima, espera um pouco. Aí teve o banimento da China, ele caiu pela metade e a gente começou a comprar quando foi banido na China. Uns 30 mil. Então não, infelizmente não foi lá pra 2014, 15 ou 18 que a gente já tava ganhando dinheiro, onde o aportezinho ia ser pequeno, hoje ia ter sido muita coisa. O aporte teve que ter... Foi gordo ali pra comprar os nossos Bitcoins, porque já tava num preço mais elevado. Mas com certeza não me arrependo também, acredito que o Matheus também não. Também não, é.